Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei. up. Só sei conhecer. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Os vizinhos ouviram os gritos dos dois por umas 2 horas, nada de novo. Aí ouviram os tiros, os 2 cilindros. Crime passional. Olha só quanta paixão na parede. Bom, esse tá resolvido, só falta a papelada. O filho viu? O quê? O filho? Que droga de pergunta é essa? Sabe que a gente vai ficar muito feliz quando se livrar de você, Samset? Sabia disso? Vem sempre com essas perguntas. O filho viu o crime? Quem se importa? Ele morreu, a esposa matou. A gente não tem mais nada a ver com isso. Continuamos aguardando a liberação. Manteremos contato assim que terminar. Detetive Somerset? Eu sou o Detetive Mills. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso Cineclube Debates, o nosso projeto de extensão, audiovisual em tempos de isolamento social, possíveis reflexões. Hoje um episódio especial porque vamos falar sobre 2 filmes, no caso um filme e uma série específica que aborda questões extremamente interessantes e interdisciplinares, né? Tem True Detective e Seven, possuem questões tanto no campo da psicologia quanto no campo da filosofia muito interessantes. O filme dirigido por David Fincher e a série dirigida por Cary Joji Fukunaga. Hoje a gente vai ter como convidado o Bruno Cipriano, psicólogo que já faz parte, né, da equipe do Cineclube há muitos anos, parte até integrante dos tempos de fundação mesmo do projeto, sempre trazendo suas observações e suas questões no campo da psicologia. Seven, você traz True Detective. Permita-me errar aí na pronúncia do inglês. Finalmente você falou razoavelmente bem. Bem, acho que a gente pode começar falando da parte mais, vamos dizer assim, mais técnica. Diferente das séries comuns, geralmente, como é feito um roteiro? Uma sala, vários roteiristas. A montagem do roteiro é feita por várias pessoas. E cada episódio é dirigido por um diretor. Isso eu não sabia. Nessa primeira temporada, pelo menos, o Nick Pizzolatto, o roteirista, o único roteirista, e o Cary Joji Fukunaga, o único diretor e um roteirista. Eles ganharam mesmo. Sim. Melhor direção. Série dramática. Praticamente ficou um filme de 8 horas de duração. Sim. São 8 episódios de 58 minutos cada, basicamente. Isso. Os personagens principais são o Rust Cole, Martin Hart, 2 detetives, o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. É aquela clássica história de 2 detetives com perfis totalmente diferentes. A história, ela se ancora no relacionamento dos dois. Só que aqui, mais do que o relacionamento difícil, de formas diferentes, por exemplo, de você encarar uma investigação, aqui são 2 formas totalmente opostas de enxergar a realidade. Você tem o Woody Harrelson interpretando o Martin Hart, o típico cidadão americano, quase aquele cidadão americano dos anos 50, cidadão clássico. Cristão, casado, família tradicional, voltado para o trabalho, aquela hipocrisia já conhecida do marido zeloso em casa com o amante e tudo aquilo que a gente já conhece como família tradicional. E dizendo que é importante para a família, né? Ele fala muito isso, né? É curioso como você, não sei se nos primeiros episódios aparece, nos próximos
você vai ter o contraste da fala dele, se mostrando dessa forma, com o comportamento dele totalmente diferente. As cenas se contrapondo. É interessantíssimo. E do outro lado, o Russell Cole, com essa visão de mundo totalmente peculiar, mas totalmente sincero consigo mesmo e com os outros. Depois de uma certa idade, a gente entende quem é. Agora eu vivo num quartinho, no interior, atrás de um bar. Trabalho 4 dias na semana, nos outros eu bebo. E não tenho ninguém para me pedir. Eu me conheço. Depois de todos esses anos, isso é uma vitória. Ele fala isso de finalmente quem eu sou, numa atitude muito honesta e sincera consigo mesmo, enquanto que o outro lá parece que vive uma vida dupla, né? Exatamente. Enquanto o Russell Cole, ele é sincero, ele se conhece seus limites. Inclusive, ele conhece seus limites enquanto humano, por já tê-los ultrapassado em momentos anteriores da vida. Algumas pistas são dadas ao longo da série. Ele é honesto consigo mesmo, nas suas ações e no que diz. Honesto até demais, em alguns momentos. Ao contrário do Martin Hart, ele parece não saber, como a maioria de nós sabemos o que queremos. Por exemplo, vivemos aquela vida de casado, mas querendo ter atitude de solteiro, por exemplo. De não se conhecer, não saber o que quer, deixar-se levado pela vida. A primeira temporada se ancora nessa antítese entre os dois personagens, entre os modos de ver a vida, de enxergar o mundo, a realidade e o ser humano. Isso tudo dentro de uma investigação criminal que tem todo um viés psicopatológico, cultural, folclórico, antropológico, sensacional. É sensacional a construção do personagem, do vilão. É sensacional. Então, é porque você está falando da dualidade, né, entre os dois, e aí eu lembrei do Seven, como também essa dualidade é muito visível no personagem do Morgan Freeman, em relação ao personagem do Brad Pitt. Por isso que eu sugeri essa conexão das duas obras. E aí, é muito interessante, mas existem especificações. Eu acho que o Woody Harrelson, os discursos dele de como devem ser as coisas certas, essas coisas moralistas, esse viés ético, esse discurso sobre si, essa autoafirmação, a gente não vê no Somerset do Seven. Porque o Somerset do Seven, ele faz um contraponto muito interessante em relação ao Brad Pitt, no sentido de contrário mesmo. Enquanto o personagem do Brad Pitt ele é muito impulsivo, o personagem do Somerset é mais temperado. E aí ele não faz discursos de si, assim, é importante ser temperado, é importante ser... Não, ele é um cara extremamente amargurado, um cara que também apanhou muito na vida, ele não suporta aquela decadência toda ali, mas não no sentido, né, de igual o Travis do Taxi Driver, não. Eu quero sair daqui, eu quero me afastar, eu não quero destruir, não quero consertar esse mundo, eu não quero acabar com a violência, eu quero sair daqui, eu quero me afastar. Que a cena até bonita dele indo para a biblioteca de noite, passando a noite lá para pesquisar, para deixar o detetive Mills, né, o Brad Pitt, todo um dossiê do estudo que ele fez, de como o psicopata lá, assim, de alguma forma ou de outra, né, no Inferno de Dante. E aí eu acho que, pelo menos por enquanto, o Seven, ele, como uma narrativa de 2 horas, em vez de ser episódio, ele amarra tão bem, é uma obra-prima, né, à toa que é visto como obra-prima, ele amarra tão bem que o final dele é uma revelação, mas é como esse psicopata ele obtém sucesso na sua empreitada. Eu não sei como é que vai ser o psicopata lá da série que você indicou, mas é muito interessante, só para eu voltar, o personagem do Somerset também faz uma oposição, às vezes moral e ética, mas sem fazer um discurso sobre si. O personagem do Woody Harrelson, como você falou, bem estereotipado, esse norte-americano que não, em prol de Deus nós fazemos coisas erradas, em prol da família nós justificamos, é necessário justificar no discurso os erros, né? Eu acho o Somerset, ele não tenta passar nenhum tipo de mensagem positiva pro Mills, justamente por já se sentir cansado. Ele passa a impressão de alguém cansado, uma apatia. Apatia no sentido de cansaço mesmo mental, de já se sentir esgotado, já ter perdido a esperança mesmo. O que ele quer mesmo é se afastar. Enquanto o Mills chega fresco, com toda a juventude e força, e motivação e ilusão de que vai ser diferente com ele, o Somerset já percebeu que não é assim que as coisas funcionam. Então ele está esperando 7 dias para a aposentadoria dele e para ir embora. Isso. Embora. Ele passa parte também da natureza dele, né? Parece ser o tipo de pessoa que, meio obcecada por conhecimento, quando recebe tudo que ele pode conseguir e tudo que esse serial killer pode trazer para ele, até mesmo enquanto desafio, alguma coisa ele reacende nele. Acho que até o próprio Mills, a atitude dele, a forma como ele encara. Não a impetuosidade, mas a forma um pouco inocente dele ainda, de acreditar que as coisas ainda podem mudar. Mas são 2 histórias em que os parceiros detetives se encontram, são pessoas totalmente, à primeira vista, inconciliáveis,
mas que toda a trama faz com que você perceba e eles percebam entre si semelhança e acabem trabalhando juntos de uma forma que sozinhos não conseguiriam chegar onde chegaram, mesmo com o final como aconteceu. Take the Roxanne, True Detective, tipo, a primeira temporada, ela se passa em múltiplas linhas do tempo. Então você tem a primeira parte acontecendo em 95, é onde eles encontram o corpo. Depois em 2002, depois em 2010, 2011, se eu não me engano. São 3 linhas do tempo. Mas é feito de uma forma que você não se perde em momento nenhum. É totalmente fluida a narrativa. E acho até interessante, vendo o primeiro episódio, já dá pra sacar como é que vai ser a narrativa. É muito curioso, porque você tem, e eu acho que foi feito de propósito para deixar a gente com a pulga atrás da orelha, e isso aí já mostra como o roteiro não é qualquer roteiro. Que é o quê? É você ter, até visualmente, um personagem numa situação, né, que é a hora que o Rust está sendo interrogado, e aí depois você vê como, no momento anterior da narrativa, pode ver que ele está sendo interrogado de maneira separada com o antigo parceiro dele. Então eles eram parceiros, ele era de um jeito, visivelmente aconteceu alguma coisa, que você não sabe o que, isso no primeiro episódio, e aí você começa então a projetar o que teria acontecido para os dois se separarem, para a vida dele estar daquele jeito, e aí você começa então a estudar e analisar a narrativa deles enquanto atuantes, detetives, e tipo assim, cara, o que aconteceu? Não é uma coisa linear, que tá muito bem montadinho. Essa coisa de idas e vindas dos anos, e eles falam, pô, tem 10 anos que você não conversa com o cara, vocês trabalharam juntos há 7 anos. Cara, é muito bom. A narrativa é criada para te deixar com atrás da orelha mesmo. Sim, mas em nenhum momento ela é confusa. Eu achei uma grande sacada. Eles conseguiram fazer de forma que não ficasse confusa. Sim, sim. E o que mais me chamou a atenção foi um dos personagens principais, a personalidade dele, a visão de mundo dele, basicamente. Ela funciona na forma de antologia. Cada temporada é uma história fechada. Uhum. Eu assisti a primeira temporada. As outras 2 eu ainda não assisti. Mas como são histórias fechadas, não atrapalha o andamento da história. Eu achei sensacional. Eu não sou muito fã de série, mas as que eu já assisti até agora foi a melhor coisa, enquanto história, a melhor coisa que eu já assisti na TV. Foi o que fez atores como Matthew McConaughey e Woody Harrelson voltarem do cinema para a TV. Inclusive, o roteirista, que é o Nick Pizzolatto, antes de conseguir o dinheiro para a produção, ele já tinha o diretor e os atores. Tão bom era o roteiro. O que você tá falando do personagem Rust, né? O personagem do Matthew McConaughey, que também tá destruindo na atuação. Eu vi, assim, como eu te disse, você já tinha me indicado ela, mas eu nunca tinha parado pra assistir. E aí eu peguei, atrasei um pouquinho pra conseguir ela. Consegui assistir o primeiro episódio e metade do segundo da primeira temporada. Mas já deu pra ver, porque no primeiro episódio você tem um monólogo dele, né? Quando o companheiro dele, o personagem vivido pelo Woody Harrelson, quando pergunta pra ele como ele pensa a vida, né, quer saber mais dele. Eles trabalham 3 meses, ele não conta pra ele muita coisa, e aí ele faz um monólogo de como ele vê a vida, como ele vê a espécie humana, né, de uma perspectiva pessimista, como ele mesmo se auto-intitula, filosoficamente. Olha, estamos juntos há 3 meses e eu não sei nada a seu respeito. Eu me considero um realista, mas em termos filosóficos eu sou um grande pessimista. Ah, tá bom. E isso quer dizer o quê? Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. Nós somos objetos que agem sob a ilusão de termos um ser, uma criação de experiência sensorial e sentimento. Programados com total certeza de que cada um de nós é um alguém. Mas, na verdade, ninguém é ninguém. Se eu fosse você, não andaria por aí falando essas merdas. As pessoas daqui não pensam assim. Eu não penso assim. A única coisa honrosa que a nossa espécie pode fazer é negar nossa programação e parar de se reproduzir. Andar lado a lado com a extinção. Uma última noite, irmãos e irmãs confabulando um difícil acordo.
ele se vê como realista, mas dentro de uma definição filosófica, ele se enquadraria no pessimismo. Sim. De Schopenhauer. É uma visão bem nihilista da existência. Eu acho totalmente... que se enquadra pela crítica metafísica. Sim, só que a crítica dele é bem baseada até em alguns momentos cientificamente, do Rush Cole. Ah, sim, mas assim, dentro desse monólogo onde ele mostra ali o cartão de visitas dele, é sensacional. Eu até anotei. Ele foi falando, eu falei, cara, isso é muito sensacional. A visão dele, né? A consciência humana foi um erro trágico na evolução. Ele acredita realmente que nós tornamos muito autoconscientes. A natureza criou um aspecto seu separado de si. Não deveríamos existir pela lei natural. Somos coisas que operam sob a ilusão de ter um eu próprio. Um dos personagens se autodefinindo com uma noção tão profunda assim, na lata, você vê que a coisa é, para quem gosta de pensar e sentir um negócio diferente, a série ela vai te fazer uma viagem, uma egotrip aí muito interessante, vai expor coisas aí. É incrível como você consegue entender a perspectiva pessimista. Ele se considera realista, mas dentro, como você mesmo disse, dentro de um conceito filosófico pessimista, claramente alguém marcado profundamente por um mundo que o machucou. E você vê isso claramente, assim, que essa visão dele, né, de que, já passou da hora do meteoro chegar e acabar com isso tudo. O Somerset, ele também compartilha disso. Ele tem uma cena que ele tá no táxi, tá chovendo, né, o filme se passa debaixo de longos dias de chuva. Esse filme se passa basicamente em Gotham. Exatamente. E aí ele olha e vê aquela decadência, aquela coisa toda. E aí quando você vê o personagem do Rust, eu acho que em alguns aspectos ele compartilha com essa visão, esse sentimento do Somerset em relação ao mundo. A gente está falando de pessoas, e aí eu gostaria de voltar nesse ponto, essa contraposição eu-mundo, um mundo violento, um mundo decadente, um mundo que você fala, cara, eu tenho que sair daqui, eu quero sair daqui. E aí talvez as projeções metafísicas, elas entram como um consolo para essa angústia de viver, né? Porque você vê claramente, ele fala, e a interpretação do Matthew McConaughey, ele fala com uma naturalidade, uma frieza tão grande que você fala, esse cara realmente acredita. Você consegue quebrar ali a fronteira entre um ator interpretando e você realmente parece que está vendo alguém que pensa daquela maneira. Ele explicando tudo é muito assim visível. Ele falando sobre a coisa mais honrável que a humanidade podia fazer é negar a sua própria programação. Tipo, aceitar a extinção, é parar de se reproduzir. Ele fala de uma última meia-noite. O cara pergunta pra ele, por que acordar todos os dias de manhã, né? Aí ele fala, eu tô cumprindo com a minha programação e por aí vai. Uma das coisas que as duas obras, né, elas trazem, que eu achei assim, é que não só fazendo uma oposição entre eu e mundo, pelos personagens, pela família dos personagens e o mundo, isso está muito mais visível no Seven, um mundo violento, um mundo decadente e o horror, a crueldade, o mal, é que o maniqueísmo aqui, ele não tem lugar. Por quê? Porque se você for buscar os 4 personagens, você vai ter ali que eles são detetives, né? Nós estamos falando hoje aqui de 2 obras que se encaixam dentro de uma classificação de um suspense policial, ou seja, tem uma narrativa toda, dado o psicopata a caçada, e nessa caçada você vê muito dos caçadores, você vê como as vidas deles foram construídas e tal, e aí o maniqueísmo não tem espaço aqui, porque você vê que até mesmo os detetives, os que se colocam no lugar da lei ou da polícia, eles têm traços negativos, vamos dizer assim, aí a discussão acaba indo para, então tudo é uma questão da natureza humana, existe uma essência, né? Vamos chegar... Não são vilões contra heróis, não são pessoas imbuídas de uma visão, uma noção inquebrantável de justiça e moralidade, nada disso. São pessoas, nada inclusive, até o título do tema True Detective tem tudo a ver com a série. Eu acho que isso ficou muito evidente nas 2 obras. E o Somerset, até tem que dar o crédito aqui, porque o vídeo que incrivelmente o cara fez ontem sobre Seven, do Entre Planos, ou seja, muito antes da gente fazer esse encontro aqui hoje, já estava decidido semana passada. Aí ontem o cara me solta um vídeo
Entre Planos muito bom no YouTube, o canal sobre cinema, onde ele fala de Seven, da obra-prima de Seven. Ele fala uma parada muito foda. Por quê? O Somerset, que é o cara que faz a linha mais madura, a linha do mais experiente, a linha do mais, assim, temperado, ele tem um episódio na vida dele que ele, né, de um erro que ele fez e que ele se arrepende, isso mexeu muito com ele não se envolveu com ninguém depois disso, até que ele teve uma filha com uma parceira, e aí dá o crédito por Entre Planos ter visto isso. No filme, todas as 7 virtudes que se opõem aos 7 pecados capitais estão concentrados nele. Isso é sensacional, porque eu já tinha reparado, revendo o filme até a metade, que ele era esse extremo oposto dessa equação. Só que aí o cara do Entre Planos, ele fala, tem dentro dele todas as 7 virtudes, que são opositoras aos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais a gente vê no psicopata, fazendo traço a traço, inclusive sendo o psicopata uma peça-chave, sendo um pecado dele, que é o da inveja. Então, assim... Elas não são nominalmente citadas, mas elas existem no personagem. Exatamente. Existem comportamentos em todas as situações envolvendo o personagem do Somerset. Sim. Concordo. Só para falar mais um pouquinho do serial killer da série. Não só ele, porque ele não age sozinho. A gente percebe depois que ele é só a ponta do iceberg de uma coisa muito maior. E isso eu prefiro não falar para não tirar toda a graça de uma segunda parte da série, mas de toda a construção social, cultural, eu diria até antropológica, e de como a cultura em que o indivíduo está inserido determina, inclusive, o aspecto psicopatológico. E isso tem a ver também com o psicopata de Seven, tem toda aquela questão religiosa. E psicopatas assim só são possíveis dentro de uma sociedade em que a religiosidade tem um papel importante, percebe? Sim. Todo esse delírio envolvendo simbologia religiosa na série vai ter um pouco mais fundo. Envolve rituais satânicos. Nossa, é muito bem desenvolvido. Questões folclóricas da região da Louisiana, envolvendo essa questão também dos carnavais, Mardi Gras, alguma coisa assim. O uso de máscaras, de animais. Sensacional a construção do personagem e das motivações dele e da forma como ele enxerga a realidade. Mas em relação à comparação que eu queria fazer entre os personagens, o Russ Cole e o Somerset, são 2 personagens que veem a vida de um ângulo bem pessimista. Uhum. Mesmo o Russ Cole, com o tempo, ele mesmo cita nominalmente um trauma que ele vive, um trauma que ele carrega até o momento presente da série. O Somerset também fala de algo parecido. Eu não vou falar aqui, mas eu acho que a obra já tem tantos anos que só que eu não vou ser o responsável por dar spoiler. O Rafael aqui que gosta de fazer isso. Mas enfim, o que eu achei curioso é que essa visão de mundo que eles vivem, professam, eu quase vejo neles uma necessidade de viver dessa forma. Bem, eu acho que eu vou ter que falar. Por exemplo, o Russ Cole, ele, nessas conversas, que acontecem principalmente no carro com o parceiro dele, a partir de um tempo ele revela que ele perdeu uma filha num acidente de carro. Da mesma forma como o Somerset confessa para a mulher do Mills, e... Certa vez eu tive um relacionamento. Era quase um casamento. Ficamos grávidos. Isso foi há muito tempo. Lembro de levantar uma manhã e ir para o trabalho. Um dia igual a qualquer outro, exceto que foi o primeiro dia após a notícia da gravidez. E senti esse medo pela primeira vez. Lembro de ter pensado, como eu poderia trazer uma criança para um mundo como este? Como uma pessoa pode crescer com tudo isso à sua volta? Disse a ela que não queria ter o bebê. E durante as semanas seguintes, eu a convenci. E, a meu ver, toda essa visão de mundo que eles apresentam, de pessimismo, do mundo como um lugar hostil, se você acompanha o momento que eles falam sobre isso, depois que eles falam, eu perdi minha filha num acidente, eu convenci minha mulher a fazer um aborto. Depois disso, vem uma mentira que eles contam a si mesmos para tentar suportar esse fato. O Somerset fala que acredita até hoje que fez a escolha certa, porque não acha justo colocar uma criança num mundo como esse. O Russ Cole falou uma coisa parecida. No final das contas, foi melhor porque evitou que eu cometesse o pecado de ser pai. Aí, dá a entender o quê? Para conseguir falar para si mesmo que suas crianças foram poupadas de um mundo mau, eles precisam acreditar que o mundo é mau. Entendeu? Uhum. Precisam acreditar nessa visão de mundo para poder suportar a perda que eles tiveram. Essa coisa do mundo
que tá bem evidente em Seven por ser um filme que se passa numa zona urbana, e a série parece ser uma cidade, mas é uma cidade com áreas de interior, né? Bem interior, assim, Louisiana, pobre, dominado por uma visão bem cristã do mundo. Um reduto, vamos dizer assim, classicamente Trump, vamos dizer assim, para quem acompanha a política americana, se situar o tipo de personalidade daquela população. Bem Trump, são eleitores de Trump. Sim. Pouca presença de negros. Os dois únicos que aparecem são os detetives que estão investigando esses dois detetives. Percebi isso também. Proposital. Sim. Claramente proposital. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Quando a gente fala, então, que a humanidade ela tem essas contradições dentro de si, e a gente acaba caindo, então, na discussão, é a natureza humana? Há uma essência humana? Afinal, qual é a origem do mal? Você vê um assassino frio e cruel, e a gente consegue ver na televisão todos os dias manchetes de crimes terríveis, que a gente realmente fica chocado e etc e tal. Tem até canais de televisão que se apropriam disso, dessa angústia gerada no público, para depois propor, ao final do dia, a solução para essa angústia. E tirar dinheiro disso, tirar vantagem disso, tirar audiência disso. Porque a televisão chega a pingar sangue, né? A gente conhece pessoas... Não à toa, programas religiosos passam a noite. Exatamente. Depois de você ser bombardeado o dia inteiro com... Isso. Exatamente. Você sabe de quem eu estou falando, do que eu estou falando. E esse desconforto, né, e eles até terminam, e no caso, eu estava vendo sobre isso, no caso do Seven, parece que é uma citação que era para ser colocada no começo, uma citação do Ernest Hemingway, onde ele fala do mundo, que não sei o que, e o Somerset fala que ele discorda da primeira parte do poema, mas na segunda, que fala que vale a pena lutar por ele concorda. Então, eu acho que as duas obras, você vai chegar como telespectador à reflexão, cara, que merda é essa? Como viver num mundo e como lidar com um mundo que é violento, que não há como... Parece que não há solução para isso. E aí você cria esperança, você projeta a luz no fim do túnel, quando ele fala da falácia ontológica, uma luz... Entende? Você se questiona. A gente não está falando de 4 detetives que são o ícone da bondade, o ícone do bem, a representação encarnada do bem no mundo. A gente está falando de 4 detetives que são muito humanos, que são muito errantes, que são muito, às vezes, vilões, às vezes não tão mocinhos. E aí você, então, percebe que talvez a arte, talvez essas obras audiovisuais, elas estejam mudando, porque essa visão do super-homem, né, do ícone da bondade, não existe mais, entende? Essa era da inocência na TV já ficou para trás. A sensação que dá é essa. Não ficou para trás porque as coisas são cíclicas. Um dia volta. Até a pochete voltou. Exatamente. No momento, a moda agora é, no mínimo, o anti-herói. Mas aí, por que o anti-herói tá pegando? Porque as pessoas se identificam com ele. Porque as pessoas saem do cinema, quando elas assistem o Super-Homem, o Man of Steel, matar, elas saem de lá... O Super-Homem melancólico. Que depois chora se arrependendo daquilo, grita, no caso. Mas quase tão sombrio quanto o Batman. Sim, mas isso é muito curioso, né? De como, então... Hoje a gente se identifica muito mais com o anti-herói e como isso não traz um peso, traz um alívio, porque, né, a todo momento estamos cercados por dilemas éticos, por erros e acertos, e aí você vê num filme o conceito de herói mudando, um conceito de herói muito mais realista, no sentido de que também o herói ele está no mesmo plano existencial que a gente, então ele está no mesmo plano de dilemas éticos, dilemas existenciais, aí a coisa muda de figura. E aí você sai do cinema não sentindo assim, caraca, o cara é um exemplo de virtude. Eu nunca serei que nem ele, eu sou um merda. Ele é um herói, eu sou um vilão. Isso não cola mais. Os nossos heróis... O Capitão América e Homem de Ferro nunca fez tanto sentido. Sim. Mas em relação, mais especificamente ao Rose Cole, de True Detective, eu acho que a coisa começa, na maioria das vezes, quando você elimina esse tipo de visão de mundo, tem em sua semente, quando você elimina as explicações transcendentais, filosóficas, religiosas. Por exemplo, se você não leva em consideração nas suas reflexões uma divindade, seja ela qual for, que determina questões morais, questões de princípios, de valores, você está dizendo para si mesmo que tudo é construção social, que tudo está dentro de um contexto histórico, cultural, nada é mais absoluto, entende?
Você começa a se questionar e questionar os valores que, na maioria das vezes, são pilares não só da sua vida, mas da sociedade, da civilização que você vive. Moral, religião. E aí, se você entra nesse processo de desconstrução, você pode chegar num ponto em que não sobra mais nada. Isso é perigosíssimo. 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 Para toda construção, é necessário que você desconstrua o que existe antes. Mas esse processo de desconstrução é doloroso, necessariamente doloroso. Sim. Por exemplo, se você leva em consideração só o discurso científico, por exemplo, a biologia, somos fruto de evolução. Não existe nenhum valor inerente, não existe nenhuma finalidade inerente. Somos fruto de uma causalidade, aleatoriedade. Nós nos tornamos conscientes dessa aleatoriedade. Eu acredito, aí é crença, não estou tentando embasar nada, eu acredito que a partir do momento em que a espécie humana, ou mesmo a que antecedeu, não sei qual, Homo erectus. E agora você me quebrou. Enfim, a primeira espécie a adquirir consciência de si e de alguma forma começou a se questionar e percebeu a sua mortalidade, como as coisas se constroem de forma totalmente aleatória. Quase que simultaneamente foi necessário o surgimento de mecanismos mentais de defesa contra isso. Tudo que hoje existe em termos de religião, de moral, de filosofia, pode ser visto dentro dessa perspectiva como formas de defesa. Defesa contra esse caos que é insuportável. Você conviver diretamente com ele. Quem vê por esse ponto de vista, simplesmente somos o quê? Somos a natureza que se tornou consciente de si mesma. O universo que se observa a si mesmo. Nada mais do que isso. Não temos finalidade, não existimos para nenhum tipo de propósito. Estou dizendo dentro dessa perspectiva. Não elimino nenhuma das outras. Estou pensando com a cabeça de quem pensa dessa forma. Você percebe que é um lugar difícil de habitar? Às vezes inconfortável? Sim. Aí vem a pergunta, como você consegue levantar todos os dias? Porque tudo perde sentido. Sim. Tudo perde sentido. Para que você se levanta? Para quê? Quem se enveredra muito pela vivência do modo filosófico, não ler um livro, não ler os questionamentos com o distanciamento confortável de quem é o cara que se perguntou, eu estou lendo e eu pego se eu quiser. Quem de dentro absorve um processo de desconstrução e de vazio que é muito perigoso e que dependendo, né, dessas energias psíquicas, essas questões... Dependendo da estrutura mental... Exatamente. Por isso que eu vejo, por um lado, uma certa rejeição à filosofia ou ao pensamento crítico, essa negação, essa rejeição, com um certo medo ou receio de experimentar esses campos caóticos que realmente podem colocar todo o sentido seu sobre a vida e de tudo em xeque. E realmente não é um sentimento agradável. Não é. Quem experimentou um pouquinho, né, como eu te disse, né, eu gosto muito de trabalhar isso com os meus alunos. Se você se colocar de dentro do questionamento filosófico, ou seja, se colocar no lugar do Nietzsche, se colocar no lugar do Platão, e como eles olharam o mundo, você vê que a atitude filosófica em si, ela não é necessariamente agradável, um happy hour, uma coisa como, por exemplo, o Cortella. O Cortella é um filósofo incrível, mas o Cortella se esquiva de muitas questões problemáticas e complexas que, por exemplo, a Viviane Mosé, ela, diferentemente, e o Clóvis também de Barros, eles encaram, eles tocam na ferida. Eu já assisti uma palestra do Cortella, só está dando risada. É quase autoajuda. Quase autoajuda. Entendeu? Que a filosofia pode tornar a vida melhor, a vida mais alegre. Então, assim, é bem complicado isso. E quando você vê obras como essas que nós aqui indicamos para quem quer pensar, quem quer realmente fazer uma jornada subjetiva, reflexiva, corre o risco de não gostar do que vai sentir, não gostar do que vai ver. Mas nesse sentido, a própria metafísica também ela atua como uma muleta filosófica, muleta metafísica. Totalmente. Por exemplo, você não constrói um outro mundo, mas você constrói coisas além do material. Sim. Platão, por exemplo, você quase dá substância a outro plano. Serve como consolo, de certa forma. Você dá a esse mundo transcendente o grau de mundo verdadeiro. Um mundo muito mais sólido do que esse mundo aqui, que é imperfeito por natureza. Que o Nietzsche critica muito essa separação feita, né, por Sócrates e Platão, que, segundo ele, ferrou a civilização ocidental muito antes do cristianismo. Segundo Nietzsche. Sim, Rochefoucauld cita Nietzsche. Cita o Eterno Retorno.
Em algum episódio ali mais pra frente ele vai citar. Cita nominalmente Nietzsche, mas ele cita o Eterno Retorno. Sim. Ou seja, ele consegue transcender o pessimismo. Sim. Ele diz que a vida é pessimista e que a gente ainda vai viver essa vida infinitas vezes mais. Oh, you better run, better run, better run. Ah, you better run. A arte, Bruno, ela entraria aí como uma instância da existência, diferentemente de uma visão de muleta, né? De você falar assim, a gente então usufrui da arte para lidar com o sofrimento como se fosse um remedinho, um consolo. A visão que o Nietzsche, a visão que o Schopenhauer tem da arte é diferente, é muito interessante, que é algo que revela aspectos da nossa existência que a racionalidade não revela. Então, por exemplo, quando eu e você, a gente está aqui discutindo desses aspectos, de certa forma, pós-modernos, dessa angústia, dessa questão do anti-herói, as obras audiovisuais mais realistas, revelando uma série de dilemas éticos, destruição do maniqueísmo, tudo muito nebuloso, essa constatação de si, o avanço científico em contraposição, certo regresso no campo, né? A gente tem a violência, a gente tem corrupção, a gente tem destruição da natureza. Então, assim, a gente tem um estado de espírito muito peculiar, e esses dois filmes, no caso, o Seven e a série, trazem pra gente isso, né? O conflito, o mundo decadente e pessoas que estão atuando nele seguindo um suposto conceito de justiça e de bem. A arte, e a gente está aqui falando de arte, porque o cinema é uma forma de manifestação artística, a arte, ela escaparia a essa racionalidade. Quando a gente está aqui fazendo esse resgate, a gente está usando certa racionalidade crítica. Mas a gente está fazendo isso usando o cinema. A gente está fazendo isso pegando o cinema para poder compactuar aqui entendimentos, experiências. Então, é muito curioso pensar como a arte, e em específico o audiovisual, elas trazem algo para a nossa existência, um saber, um conhecimento, não racional, mas um conhecimento sobre vida, sobre as coisas, que não pode ser ignorado. E aí eu gosto de mencionar o que o Schopenhauer e o que o Nietzsche falam da arte, como isso, como uma coisa que até segue na contramão da tradição filosófica, porque o Platão, por exemplo, os artistas, os poetas, eles têm que ser expulsos dessa cidade utópica, porque eles só reproduzem mimetismo, eles só copiam coisas que não são verdadeiras. Então a arte, ela nunca teria, desse aspecto racional, a arte seria uma coisa que não revelaria nada da natureza, da essência da vida e tal. Já para esses caras, né, esses filósofos com uma carga existencialista muito grande em suas reflexões, a arte ocuparia um lugar fundamental para entender vida, para entender as coisas, escapando um pouco da racionalidade. É muito curioso isso, eu queria trazer isso. A Viviane Mosella fala muito sobre isso também. Eu concordo. Assim, eu tenho muito pouco a dizer sobre arte, sinceramente. Mas eu acredito que ela comporta um certo tipo de conhecimento específico. A arte diz muito sobre nossa existência, sobre nossa forma de enxergar o mundo. No caso, a forma específica do artista de se relacionar com o mundo. A obra de arte é uma forma substancializada, talvez, não sei se a palavra melhor é essa, é a forma substancializada da vivência dele. Também nunca parei para pensar muito sobre isso, sinceramente. Mas a impressão que eu tenho da arte é essa, uma forma de conhecimento específico. Diferente do conhecimento científico, diferente do conhecimento oriundo do próprio senso comum, que é um tipo de conhecimento também que, de certa forma, é válido, espiritual, vamos dizer assim, a espiritualidade. Se você pegar para ver a literatura, você vai pegar o que esses caras captaram do real, o que esses caras captaram da vida, que você fala assim, incrível, e ele usa a linguagem para tentar se comunicar, né? E aí a linguagem por si só, ela às vezes não consegue... ela não consegue comportar tudo aquilo que a gente está pensando ou sentindo naquele momento. A linguagem, essa tentativa de a gente se comunicar, ela é limitada, e a gente usa ela para definir as coisas, para acreditar nas coisas, para sentir e viver as coisas. A arte no ensino médio era fazer um desenho livre para muitos, né? Assim como filosofia também era, quem teve, né, uma aula de filosofia e tal. Mas aí eu passei a pensar um pouco sobre essas questões envolvendo arte, como os filósofos pensavam a arte, e vi que basicamente, quando a gente pega duas obras dessas e a gente começa a diluir elas, trazendo um pouco do que a gente obviamente sentiu e viu,
a gente está meio que lidando com problemas até complicados da minha e da sua existência, mas usando a arte como mediação para entender, não para consolar, mas para entender. A gente acaba se sentindo melhor quando a gente fala sobre isso e bota isso para fora. Você, como psicólogo, sabe mais do que ninguém que esse processo de externar, esse processo de colocar tudo em linguagem, traz muitos benefícios para nós, né? A gente está tentando entender os nossos sentimentos, nossas emoções, né? E como tudo é um aprendizado. Sim. De início pode ser bastante difícil, e geralmente falar de si mesmo. A gente tem e acredita ter uma visão bem definida de si, mas quando começa a falar, palavras geralmente engasgam, some, você se cala, você tem todo tipo de dificuldade. Primeiro, é algo que não é costumeiro, nem muito incentivado. E algo também é privilégio para poucos hoje em dia. A maioria não tem nem tempo para isso. Sobre essa possível origem do mal. A psicologia, ela lida com possibilidades da natureza humana, ela não lida com o conceito de natureza humana, ela parte do pressuposto de construção histórico-social. Como a psicologia, ela mapeia ou narra, por exemplo, a existência dos psicopatas? É um estudo de comportamento que vai revelando as coisas, é uma coisa que ainda não se tem uma resposta definitiva, ou a minha pergunta já é uma pergunta até metafísica, né? Se existe uma resposta que explica tudo sobre isso? Problema genético? É problema fisiológico? Tem de tudo? Ou é construção histórica, cultural? Olha, Rafael, é difícil dar uma resposta da psicologia, porque é mais fácil falar em psicologia. Você citou várias possíveis respostas. Por exemplo, você tem áreas da psicologia que conversam mais facilmente com a filosofia do que com outras áreas da psicologia. Você tem áreas da psicologia que conversam melhor com neurociências do que com outras áreas da psicologia. Você tem áreas da psicologia que conversam melhor com ciências sociais do que com outras áreas da psicologia. Então você vai ter um enfoque maior, dependendo da área, na construção social do indivíduo, na parte genética, na parte fisiológica. Cada enfoque desse tem uma contribuição a dar. Fica difícil uma resposta da psicologia. Em relação à psicopatia, o que se tem, talvez seja uma resposta mais, que eu posso dar, seja mais até psiquiátrica do que psicológica. Por exemplo, em True Detective, a maioria dos personagens, o roteirista, ele não se preocupa em fazer todo um estudo de caso, mas ele vai soltando certas pistas ao longo do tempo e fala de toda uma criação muito violenta, somente por conta do pai. Então tem todo esse histórico. Geralmente, no histórico do psicopata, pode ser encontrado esse histórico de violência familiar. Isso como uma explicação da gênese. Mas também existe quem defende que ela tem origem mesmo genética. Seriam dois tipos. O psicopata. Um psicopata que apresenta esses traços por conta do ambiente, né, familiar principalmente, e do outro que apresenta por conta da carga genética. Eu consegui explicar mais ou menos? Sim, é porque essa pergunta, além de ser uma pergunta que representa, né, a dúvida de centenas de pessoas completamente leigas, é uma dúvida de alguém que, quando a gente vê um filme como o Seven e a série também, o True Detective, porque eu tenho certeza que eu vou ter uma surpresa quando eu ver o assassino, que eu acredito que eles peguem esse cara e o perfil dele, né? Aí eu lembro do Zodíaco também, da caça do perfil, essas coisas todas. A gente se pergunta por que a gente pode estar passando na rua do lado de alguém assim, e a gente se pergunta, ainda mais agora nesse locus, né, como pai, os componentes que formam a construção de um ser, né, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então são dúvidas muito sinceras, né? Essa pergunta é uma delas. Sim, mas são tantos fatores imbricados que qualquer resposta que eu possa dar não leva necessariamente vários fatores em consideração, ela é reducionista, entendeu? Fatores ambientais, sociais, culturais. Não é à toa que essa produção, entre aspas, de psicopatas, ela é tão forte nos Estados Unidos. A própria cultura norte-americana, a cultura da educação norte-americana, a visão de mundo, ela produz esse tipo de indivíduo. Não é coincidência, não é um fato qualquer acontecer ali e não acontecer em outra região do mundo. Sim, perfeito. Eu sempre tive uma impressão sobre isso e você está confirmando. Você que tem o conhecimento da ciência, da psicologia, está trazendo com muito mais propriedade uma coisa que eu sempre observei, porque a gente acaba consumindo tanto cinema hollywoodiano a vida inteira, né? Os clássicos da Sessão da Tarde são todos hollywoodianos, né?
A gente viveu, construiu nossa adolescência, nossa juventude com tanto, que a gente acaba vendo muito retrato da vida cultural deles, da vida, da sociedade, da forma como eles pensam. E aí você acaba falando, rapaz, você vai adquirindo maturidade, vai quebrando a barreira, vai sendo bem crítico, você vai, cara, que sociedade doente. A gente cresce Não achando que aquilo que a sociedade... A gente fala sociedade ocidental, mas na verdade é uma sociedade norte-americana, que se expandiu para o restante do Ocidente e agora invadindo o Oriente. Mas a gente pensa aquilo como a referência. E todo o restante é exótico, inclusive nós. Ou quando ela é apenas uma cultura entre tantas outras. Ela é a cultura referência no momento histórico. Uhum. Como já foi o Império Romano, como já foi o Império Mesopotâmico, Sumério, Chinês, Oriente. Para não jogar toda a culpa no social e desonerar o indivíduo, se ela não produz, ela dá uma grande ajuda. A cultura, ela é em grande parte responsável em que o indivíduo se insere ou é inserido desde que nasce. Ela é bem importante para a definição da personalidade como um todo. Sim, como um todo, né? Acho que não só a norte-americana, né? Mas as culturas e todo o contexto social, econômico de cada nação está um pouco ali reproduzida nas obras cinematográficas, e aí você acaba lidando com isso e vendo isso através do cinema e através de uma vivência. Por exemplo, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas toda a imagem construída deles enquanto cultura, enquanto forma de pensar, a gente acaba desde muito cedo, né, sendo bombardeado por informações sobre essa cultura. Mas é muito curioso você ver obras que falam da própria cultura americana. Você pega o próprio Taxi Driver e você vê, tem uma certa crítica ali. É um filme que faz uma crítica aberta, por exemplo, a políticas militares norte-americanas, né, que é a Zona Verde. E ninguém fala muito sobre esse filme. O Matt Damon, Zona Verde, fala sobre as armas de destruição em massa que não foram encontradas no Iraque. Cara, esse filme ele é pouco falado, mas esse filme ele foi todo pensado para mostrar a farsa, obviamente, personagens fictícios sobre um evento histórico, mas um fato comprovado historicamente, né? Não tinha, Saddam Hussein não tinha armas nucleares para... Essa existência foi justificada pelo governo norte-americano para invadir o Iraque, e todo mundo sabe os interesses econômicos por trás e tal. E aí você tem um filme protagonizado por Matt Damon que abertamente mostra ali, entende? É como se fosse um filme brasileiro falando da corrupção que existe dentro da política brasileira. É um filme, entendeu? Muito sobre si. Não é um filme falando da farsa militar da China, é um filme falando da farsa militar de outro país. É um filme, é um blockbuster, se pensar na questão de quanto de dinheiro, não é uma microprodução, não é blockbuster a palavra, mas não é uma produção, é uma produção cara, personagem não, atores, elenco caro, acho que o diretor também é um diretor de renome, eu não me lembro qual agora, mas é um filme que sempre me marcou muito sobre isso, né? Outro filme também que faz essa crítica é o Clube da Luta, né? Do David Fincher também, né, cara? Já faz parte da cultura norte-americana a crítica ao modo de vida americano. Esses filmes já não são mal recebidos. Sintetizou. Resumiu bem. É uma crítica ao American Way of Life, né? American Way of Life. Daqui a pouco vão começar a surgir filmes que criticam a crítica da crítica. Sim. E aí você tem na contramão disso obras americanas que vão enaltecer a história americana, a história da independência. Aí você pega o Patriota, aí você pega alguns filmes que contam episódios históricos assim, né? Não, o cinema norte-americano, historicamente, foi utilizado para exaltar os símbolos norte-americanos. É um campo de disputa mesmo. Vez por outra aparece a bandeira norte-americana, flamulando, a águia, aquele personagem que simboliza a liberdade, os princípios cristãos. Hoje menos, sabe? Esses personagens são até criticados. Mas antes, década de 50, 60, personagens eram os que faziam sucesso. Sim. Ainda existia esse mito, ainda tinha força. Não é à toa que estão tentando reacender esse mito. Não bem, espero que não consigam, mas parece que boa parte do litoral norte-americano está comprando essa ideia. Sim, parece também. Sim. E uma saída muito inteligente foi, né, após o primeiro debate, não sei se você viu trechos do debate, agora a notícia de que está infectado com Covid, né? O que vai impossibilitar o debate, talvez, online, né? Mas é muito estratégico, né? O fiasco que foi o debate ali para ele ali. Donald Trump. Lógico, Trump é um problema.
Mas o problema é que ele representa, aqui também nós temos a mesma coisa, nosso presidente representa também uma parcela significativa da população. Esse é o problema, o maior problema. Sim. Esse fato chega a ser assustador, né? Assustador. Porque são elementos latentes que são colocados para fora quando você tem ali uma coisinha Parece que antes existia pelo menos uma tentativa velada, sabe? Sempre existiu. O Brasil, enquanto nação, sempre flertou com o autoritarismo, historicamente. Sim. Mas parece que existia, durante um tempo, isso foi pós-ditadura, isso não aconteceu de uma forma velada, subrepticiamente. Mas agora, forma escancarada. Perdeu-se qualquer tipo de pudor. E é um tipo de linha ou direção muito destrutiva, né? Sim. Abertamente. Que eu acho abertamente destrutiva, mas é aí que tá, né? Aparentemente os inimigos estão claros, né? Quem deve ser metralhado, quem deve ser condenado, mas essa dialética destrutiva, ela circular, né? Elementos que estavam do lado desse grupo destrutivo agora se colocam como novos inimigos, né? E as cisões vão acontecendo, as cabeças vão rolando, e aí se descobre aquele mar de gente que ia trazer pela primeira vez a bondade, moral, trazer aquele passado utópico de volta, trazer de volta algo que nunca existiu. Nunca existiu. Uma construção imagética que, ó, vou te falar uma coisa, hein? Estamos vivos para ver isso, né? Acontecer de verdade. Eu achei que veria, sim, mas é bem mais velho, sabe? Eu também. Eu nunca pensei que passaria a vida inteira sem presenciar algo do tipo, não, mas achei que, eu já estaria bem mais velho. Também. Medo, engano. Quem passa voa na época. É, uma pena. Meu amigo, é isso. Você quer acrescentar, quer finalizar com alguma coisa que você tenha anotado, queira trazer? Tentei dar o menos possível de spoiler. E quem se interessou pela série, corre porque vale muito a pena. Vale muito a pena, pessoal. Não só a série, né, a True Detective, sugestão do Bruno, mas também o filme Seven, a gente estava pensando em trazer como contraposição, e também as séries que a gente mencionou aqui do David Fincher como produtor, como diretor, os outros filmes. Muito obrigado aí, tá bom? Pelo convite aí, foi um prazer, sempre é um prazer bater papo. Então, você ter aceitado o convite, né? Grande abraço. Obrigado. Valeu, gente. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Não, eu tenho que esperar os 10 segundos finais.
Então, assim, 87654, comprem canecas do Cineclube. E aí, gostaram? Esse episódio faz parte das lives do Cineclube Debates na série do Instagram Audiovisual em Tempos de Isolamento Social, Possíveis Reflexões. Não se esqueça de compartilhar esse podcast. Acesse o nosso Instagram, @Cineclube Debates, para acompanhar na íntegra os episódios e debater ao vivo com a gente. Quem assina a edição completa desse episódio é o Will. Já nas vinhetas de abertura e encerramento, contamos com as vozes do Giovanni Sarati e do Bruno Leonardo, que sou eu.